Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí galera, espero que você esteja muito bem preparado para o que vem por aí. Vamos começar agora essa live do Velos aqui. Eu tô com expectativa, você tá com expectativa? Expectativa lá no alto. Não, e eu sei, porque, gente, vai ser sensacional falando sobre estratégia de evangelismo. Pastor Marcos vai ter vai dar uma palavra aqui que é sensacional. Então não perca. E outra coisa importante aqui agora, manda esse vídeo para mais pessoas, dá tempo de mais pessoas entrarem aí também e explodir a audiência aí desse negócio para todo mundo poder falar de Jesus nas ruas. Vamos para cima, galera. Fica com a gente aí. Cara, o Velos, eu gosto demais da ideia, porque assim, não é sobre uma placa de igreja evangelizando, não é sobre um local se mobilizando para evangelizar, mas é sobre uma mobilização nacional de evangelismo, uma mobilização nacional de avivamento, e isso mexe muito comigo, me deixa muito animado. Inclusive, como nós somos uma mobilização nacional, queria pedir para você comentar aí no chat de onde você é. Nós aqui estamos de São José dos Campos, mas talvez você é de um outro lugar, de uma outra cidade, e a sua igreja também está participando do Velos. Então manda aí no chat, a gente está olhando aqui e a gente vai ver, né, para onde a galera está falando, né? Exatamente. Saber de talvez onde você é de outro estado, enfim, mas vai comentando aí no chat, vamos conversar. Afinal, assim como o Elton disse, o Velos é nosso, nós estamos juntos, né? Conectados, unidos, para fazermos aí a igreja brasileira avançar. O Nicolas mandou aqui que ele é de Itajaí, Santa Catarina. Esse cara é bom mesmo. Legal, Itajaí é bom demais, hein, Nicolas? Legal. É Leve Pinda. Aê, Leve Pinda. Salve pra Pinda. Ótimo. Maranhão. Essa aqui duvido você falar rápido. Buriticupu. Caraca, arrebentou, pai. Buriticupu, nunca ouvi falar, mano. Da hora. Salve para o pessoal do Maranhão aí também. Legal demais. Goiás. Goiás, a terra do Pastor Marcos. Exatamente, a terra do Pastor Marcos. Tá em casa, pô. Muito legal. Curitiba, São Paulo. Muriaé, Muriaé é de Minas, hein? Minas é nós, também sou de lá. Campo Mourão, Paraná. Gente, Brasil inteiro representado aqui. E olha como que é lindo saber que nos mesmos dias em que nós estivermos fazendo algo em São José dos Campos, vai estar acontecendo algo no Brasil inteiro. Muito forte, né? Isso é forte demais, é maravilhoso, é maravilhoso. Você que já está aqui, eu queria te convidar a encaminhar aí para os seus liderados, para as pessoas que vão fazer parte, né, desse movimento aí da sua igreja. Então envia aí, compartilha aqui o que está acontecendo para essas pessoas, porque daqui a pouco eu queria que você criasse muita expectativa, porque nós teremos aí um vídeo do pastor Marcos Madaleno, e ele é o brabo do assunto, né? Se a gente sabe alguma coisa, é porque a gente aprendeu muito. Tá maluco, de evangelismo é o cara. Então, assim, para aquela pessoa da sua igreja que tem vontade de evangelizar, mas tem vergonha, ou talvez você é essa pessoa, compartilha essa live aí para que a gente possa realmente ter dicas, estratégias novas de evangelismo e partir para cima, né? Hoje mesmo a gente estava conversando aqui sobre uma frase do pastor Marcos, né? Que ele fala que evangelismo não é sobre saber falar bem ou sobre querer falar de Jesus, mas é sobre você estar tão cheio de Jesus, tão cheio do Espírito Santo, que não tem opção, você tem que falar sobre ele. Você não vai aguentar guardar isso para você. Isso, você não consegue se segurar. Então é disso que a gente está falando, é uma paixão tão grande por Jesus que transborda e alcança outras pessoas também. Então compartilha para essas pessoas também, transborde o amor que você carrega por Jesus também. Seja um apaixonado e ame Jesus ao ponto de não esconder de ninguém que você ama ele. Eu lembro que um amigo meu sempre me falava assim, sabe quando você está apaixonado por alguém, você está no começo do relacionamento, aí para qualquer amigo que você chega, cara, eu tô gostando de alguém e tal, e é assim. E essa paixão por Jesus, ela nunca pode passar, ao ponto de, aonde você estiver, aonde você for, você falar o quanto você o ama, o quanto ele mudou a sua vida, o quanto ele tem feito a sua vida melhor, né? É isso aí, com certeza. Eu acho que a gente já podia soltar o vídeo agora do pastor Marcos, né? Tem bastante gente aqui. O que você acha? Vamos. Tá pronto aí, produção? Produção pessoal aqui. Esteja oração aí pela produção. Tá chovendo em São José dos Campos, mas isso não nos atrapalhará. Não nos atrapalhará. Vamos para cima. Salve, galera! Que bom ter você no Movimento Velos. Esse tempo será um tempo de avivamento. Primeiro do seu coração. Se você se esfriou, vai voltar a queimar. Se você tinha parado de evangelizar, vai voltar a evangelizar. Você vai ouvir a voz de Deus como nunca. E em nome de Jesus, você vai ver sua galera nas ruas, falando de Jesus, sem parar. Porque o amor de Deus não para. Jesus não se entregou para
um monumento para igrejas mortas, religiosas, que apenas são guardiãs de tradições, mas para um movimento vivo do céu, imparável. Nesse tempo é tempo de você investir, fazer daqueles que estão ali dentro do Ministério de Juventude, discípulos que fazem discípulos. Jesus fez isso com seus discípulos. Inclusive, 2/3 do seu tempo foi preparando esses discípulos para mudar o mundo. E não tem como você preparar pessoas para mudar o mundo sem enviá-los para o evangelismo. Jesus fez isso o tempo todo. Hoje, nós estamos aqui na primeira semana do Movimento Velos, nós estamos com a juventude lendo o Evangelho de Mateus, nós estamos com a galera falando de Jesus para alguém, para pelo menos uma pessoa nessa semana. Nós vamos reverberar os testemunhos. Faça isso o tempo todo. Reverbere, poste, comente, coloque nos grupos. Nós já começamos a colocar no nosso próprio grupo Frutos do Evangelismo de sábado. E é impressionante ver como isso é contagiante. E eu quero passar aqui hoje nós vamos falar de estratégias para o evangelismo, estratégias para o evangelismo criativo, estratégias para tornar mais leve o evangelismo com a galera. E preste atenção, falar de estratégia não é criar muletas para o evangelismo. Você lembra que muitas organizações missionárias trouxeram, por exemplo, a pulseirinha das cores, o cubo onde você falava das leis espirituais, o livro das leis espirituais. Isso tudo é bom, são estratégias que transforma ali em cor, em algum ícone, alguma imagem, algo que você pode pegar para você explicar uma verdade transformadora para alguém. Mas isso não pode ser a nossa muleta, aquele negócio assim que se não tiver aquela pulseira, aquele cubo, aquele dia de impacto que tem o teatro, que tem, sabe, uma estratégia artística, a gente não vai, porque a gente precisa de algo para evangelizar. Então, primeira coisa sobre estratégias de evangelismo é não criar muletas de evangelismo, é não fazer do evangelismo algo que ele não é. Ele não é pesado, ele não precisa de uma estratégia muito bem formada, fundamentada, extremamente criativa. É leve. Cada pessoa tem um jeito, tem estratégia que serve para um, mas não vai servir para outro. Então pense nisso o tempo todo. Olha só, 1 Pedro 3,15 fala sobre isso. Então a primeira coisa é estarmos sempre preparados, tá? 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, esteja sempre preparado, sempre preparado. Olha só, nesse final de semana, fazem exatamente 10 anos que nós começamos o ministério na igreja com os jovens chamado Eleve Resgate, onde nós, um final de semana depois da tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, decidimos estar com os nossos jovens todas as semanas na frente das baladas da cidade. E foi muito interessante que, na primeira vez que nós fomos sair, nós fomos sem nenhuma estratégia. Então nós falávamos assim: nós somos as cartas vivas de Deus. Você é o plano A e o plano B de Deus. Sabe, você é aquele que tem a esperança no seu coração. E o céu tem uma questão logística. Deus coloca esperança em você para você transportar em outro lugar. A igreja não pode ser um local onde armazenamos conhecimento, armazenamos esperança, testemunhos, milagres, e a cidade não recebe o que carregamos. Então nós falamos, como nós vamos fazer isso? Nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos desenvolver relacionamentos. É melhor ficar 50 minutos com uma pessoa numa abordagem do que fazer 50 abordagens de 1 minuto. Então, procure o coração das pessoas, converse com as pessoas e isso vai ser suficiente. Nossa missão é compartilhar o evangelho. Nem sempre você vai lá e vai ter pessoas abertas, nem sempre as pessoas vão compartilhar, sabe, da mesma fé e vão entregar o coração para Jesus. Gente, nós não podemos ser viciados em resultados, tá? Nós somos comprometidos com o princípio e com a mensagem, em sermos aqueles que respondem da esperança,
mas nós não somos viciados nos resultados. Se fosse assim, Jeremias tinha sido um fracassado, porque ninguém deu crédito à pregação dele. Na verdade, ele pregava e as pessoas queriam matar ele, deixava ele no poço para morrer, amarrava ele, açoitava ele porque ele pregava, porque ele entregava uma profecia. Então, nós não podemos ser viciados em resultados. Nós temos que ser comprometidos em compartilhar a palavra, em fazer discípulos de todas as nações, em pregar o evangelho para todas as pessoas. Esse é o nosso chamado. E a gente tem que transferir isso para o coração dos jovens. Eu me lembro que naquela primeira noite que eu fui com jovens evangelizar, eu fui o primeiro a abordar a primeira pessoa. E todo mundo ficou olhando para mim. Ele é o pastor, ele é o líder, o que ele vai fazer? E a primeira pessoa que eu abordei estava bebendo num Fusca na frente da balada e já estava ali um grupo ali dentro e eles começaram então a dar ouvidos. Eu fiquei empolgado, mas daqui a pouco uma das pessoas no carro começou a gritar: vai falar de Jesus pro capeta. Eu fiquei assustado, não sabia o que fazer e só falei: ei, só para lembrar vocês que Jesus se importa com vocês, e saí. Eu não sei o que eles fizeram com aquela mensagem. Teve gente que ouviu, teve gente que não ouviu, e não foi um sucesso de abordagem. Foi a gente indo pela primeira vez. A segunda pessoa que eu abordei falou assim: eu estou aqui bem vestido, tenho grana, estou com os meus amigos, estou na frente de uma balada, por que você não vai falar para alguém que precisa? Ele estava dizendo: eu não preciso de nada. Eu falei: se um dia você precisar, fale com Jesus que ele vai estar disponível. E aí, então, a gente foi falar para a terceira pessoa, ele chamou os amigos, jogaram as bebidas no chão, e ali nós tivemos a primeira abordagem que nós tivemos um resultado. Mas de 3, uma deu resultado. Ou seja, foi pouco mais que 30%. E se eu tivesse parado na primeira? E se eu tivesse saído para dizer que assim precisa ter uma cura e um milagre para a gente voltar na próxima semana? Foi o começo. Comece do começo. Compartilhe com leveza com os jovens os testemunhos que deram certo, os testemunhos que não deram tão certo, que você aprendeu com cada ação, e isso vai fazer toda a diferença. Lembre-se disso. 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E aí no versículo 3, 2 Coríntios 3:2, vai falar que nós somos cartas de Cristo, somos cartas vivas, somos cartas que carregam a mensagem de Deus. Nós somos as cartas. E olha, nós temos que desconstruir o impacto daquela frase que é atribuída a Francisco de Assis. Fale de Jesus o tempo todo, se necessário use palavras. Por quê? Porque, gente, a Bíblia fala que nós somos testemunhas. Você foi cheio do poder de Deus para testemunhar. Então, assim, o que as pessoas fazem quando elas vão num tribunal testemunhar sobre alguém que cometeu ou não cometeu um crime? Nós somos testemunhas de Cristo, do que Ele fez nas nossas vidas, do que Ele fez na história, do poder do Evangelho de Cristo. Então, o que a testemunha faz? Ela fala. Então, se a testemunha for ao tribunal e não falar nada, ela não é testemunha. Então, assim, nós temos que ter um comportamento, nós temos que ter um caráter, nós temos que ter um estilo de vida que pregue Jesus. E nós temos que falar, tá? Nós temos que pregar, nós temos que nos expor em prol do Evangelho. E mostre isso para a juventude com leveza, tá? Eu lembro que uma das coisas que nós fizemos na porta das baladas foi coletar pedidos de oração. Perguntar para a pessoa. A gente começa a conversar sobre qualquer coisa e daqui a pouco, cara, eu tenho falado com Jesus, eu tenho aprendido a falar com Ele e Ele responde às minhas orações. Eu tenho andado com Ele há muito tempo e eu gostaria de orar por você. Você tem algum pedido de oração? E depois você pega o contato da pessoa e liga ou manda uma mensagem. Ninguém liga hoje em dia, né? Manda um WhatsApp lá perguntando como é que tá, o que aconteceu, se teve algum impacto, se a mãe melhorou, se passou no concurso, se arrumou emprego e assim por diante. Você vai se surpreender com o resultado de uma ação tão simples. Agora, outra coisa muito importante é fazer tudo o que pudermos, tá? Então, primeira coisa, não podemos ser dependentes de estratégias. Temos que estar preparados em qualquer lugar, qualquer acontecimento, com o que a gente tiver na mão, com o que não tiver, nós estamos preparados para falar de Jesus. Já a segunda dica que eu quero te dar é que nós temos que fazer o máximo. Nós compartilhamos aqui, eu vou colocar aqui na tela de novo,
uma imagem que tem quais são os principais bloqueios, impedimentos dos jovens para o evangelismo. E 92 pessoas responderam. Eu tenho mais um formulário que tem mais 40 e é muito parecido com esse. Então, 120 pessoas, onde a maior parte do grupo fala que eles se sentem tímidos ou despreparados ou acham que as pessoas estão fechadas. Aqui está a trinca dos maiores bloqueios das pessoas de evangelizar. E quando você dá uma estratégia que quebra, sabe, a criatividade, ela troca a atmosfera. A criatividade, ela ajuda você a ter ali um pouco mais de ousadia, a ter uma forma de abordar. Então, até aqui, nós temos o e-book do Velos com um portfólio de ideias, atos de bondade, evangelismo criativo, sabe, o cartão profético. São várias ideias de como nós podemos compartilhar o evangelho. E isso na verdade, não é para substituir essa questão de sermos cartas vivas, mas saber que nós podemos fazer o máximo, como está escrito em Colossenses 4, versos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, o falar agradável, falar temperado com sal. O que é tempero, gente? Tempero é o que dá sabor. Tempero é o que dá gosto. Tempero é o que acrescenta ali na arte culinária. A arte culinária, criatividade. Criatividade para dar sabor, para despertar o interesse. Então, tem muita gente que vai pregar o evangelho e prega condenando as pessoas. E aqui está falando sobre falarmos de uma forma agradável. Observe, por exemplo, como foram os profetas que falaram para o povo de Deus. Eles foram duros. Por quê? Porque estavam falando com pessoas evangelizadas. Estavam falando com pessoas que não seguiam a lei, que conheciam, tá? Jeremias faz isso, você vai ver Ezequiel fazendo isso, você vai ver Isaías fazendo isso. Agora, quando você vê Daniel, que está numa terra estrangeira, quando eles falam para ali Nabucodonosor, quando eles falam ali para o povo da Babilônia, eles falam com graça, eles falam com amor. Então, para os de fora, e Colossenses 4, 5, 6, está falando especificamente sobre sermos sábios no procedimento para com os de fora. Então, as estratégias nos dão ali uma forma de tornar mais agradável. Isso também é muito bem-vindo. Então, você vai ter aqui disponível o e-book do Velos. Se você se inscreveu no Velos, se você está ali como igreja cadastrada, o líder vai receber então no e-mail cadastrado uma autorização quando logar no aplicativo do Velos para ter acesso ao Drive de Líderes. Dentro do Drive de Líderes você tem o e-book de evangelismo e dentro do e-book de evangelismo você tem portfólio de ações, evangelismo no parque, evangelismo profético, atos de bondade. Então assim, são várias estratégias que vão ajudar a você abordar alguém, a começar uma conversa, a desbloquear as pessoas, quebrar a timidez e também trazer algo que dê ali sabor à mensagem. Então vamos fazer o máximo e também vamos estar sempre preparados. E aqui, por último, eu quero dizer o seguinte: Deus conecta histórias. Fale isso para os jovens, Deus conecta histórias. Eu sou um filho de pastor que se desviou da igreja na adolescência e depois voltou e foi curado e transformado e correu atrás do tempo perdido e nunca mais quis sair da igreja. E quando eu saio para evangelizar, o que eu encontro? Eu encontro pessoas muitas vezes desviadas. Quando eu começo a conversar, eu já entendo o que está no coração daquela pessoa. Eu já sei, sabe, o que dói, o que ela quer provar para outra pessoa, a mãe que está chorando em casa e como isso pesa no coração dele. E muitas vezes eu encontrei com pastores, filhos de pastores, na verdade, né? E eu me lembro uma vez que a gente estava num rolê aqui na cidade, eu fui conversar com o menino, e aí eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou, Zaqueu. Aí quando eu falo assim, Zaqueu, gente, Zaqueu é filho de crente, não tem como. Eu falei assim, por um acaso, pode ser, será que talvez você tem pais que são crentes? E aí ele pegou e já olhou para mim assim, ele meio que comandava a parada lá no rolê, e filho de crente é exatamente assim, ele quer fazer o pior
para ninguém falar que ele é o cara tapado, fechado, esquisito, entendeu? Ele quer se ambientar da melhor forma e quer provar alguma coisa para alguém. E aí eu peguei e falei, será que você não é filho de pastor? E ele daqui a pouco ficou extremamente impactado, daqui a pouco ele chamou todo mundo para perto, daqui a pouco a gente estava de mãos dadas e um monte de gente aceitando Jesus, jogando bebida no chão. Eu me lembro que uma vez fui falar com o menino, ele falou, meu nome é Abacuque. Não tem como, é filho de crente. Então Deus vai conectar a história. Se você foi liberto da depressão, é essa pessoa que você vai encontrar. Se você sofreu com relacionamentos abusivos, você vai encontrar essas pessoas. Se você foi viciado em drogas, se você lutou com algumas questões da sua vida, a ausência dos pais, você vai encontrar essas pessoas na rua. E você vai saber o que falar. Vai haver uma conexão do céu ali acontecendo. Então, nós temos estratégias, mas estamos sempre preparados e sabemos que Deus vai nos usar. E se você falar isso para as pessoas, também os jovens vão ficar o quê? Eles vão ficar cientes que Deus está levando eles para pessoas que vão ouvir exatamente sobre o que Deus fez na vida deles. Porque Deus escreve uma história nas nossas vidas para que essa história seja escrita também na vida de outras pessoas. Como diz o Albert Moller, o maior desafio do evangelismo, no final das contas, é o crente evangelizar. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Porque quando a gente sai, algo acontece. Então, que seja tempo de testemunhar milagres, de viver o sobrenatural, sabe? De tocar o coração dos perdidos, de mobilizar sua galera para a rua como nunca. Vamos juntos no movimento Velos. Vamos juntos, sabe? Plantar essa semente no coração das pessoas, incendiar com essa chama que já está no nosso coração. Porque quem ama Jesus, ama quem Ele ama, ama os que estão perdidos, estão de fora. Pense em Lucas 15. Lucas 15 tem 3 parábolas sobre perdidos. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Ou seja, parábolas extremamente tocantes, falando sobre um valor do coração de Deus com relação aos perdidos. Que Deus te abençoe. Vai ser extraordinário. Voltamos. Top, hein? Dá pra fazer um livro com tudo aí que o pastor Marcos falou. Não, tá doido. O cara sabe demais. E cada história, cada testemunho é muito forte, né? Assim, eu acho que você deve ter anotado aí tudo que o pastor falou e colocar em prática agora, eu acho que é a grande questão. E pode parecer difícil, às vezes a gente, dentro do evangelismo, eu vejo que algumas pessoas ela usa a comparação de tipo, mas ele é o pastor Marcos, mas ele é evangelista, mas ele já sabe, como eu vou falar, como eu vou fazer, Calma, que dentro do evangelismo tem lugar para todo mundo, independente do seu shape, independente do seu jeito, tem lugar para todo mundo dentro do evangelismo. Sim. Deus te deu uma identidade única e isso também tem uma forma única de revelar o céu. Então existe uma parte do céu que só você pode revelar, e existe uma forma de revelar o céu que só você pode revelar. Então não adianta você se comparar, que a comparação ela mata o crescimento, Exatamente. Né? Então você tem que descobrir quem você é em Deus e aí descobrir também qual é a forma que Deus te chamou para pregar, para evangelizar e para demonstrar o amor dele para as pessoas. Uma das coisas que eu gosto de lembrar nessa questão de comparação dentro do evangelismo é que se você pegar o Instagram do pastor Marcos, do Elton, de qualquer pessoa que faz uma ação de evangelismo, a gente não vai postar lá, olha, hoje eu fui falar de Jesus e um cara disse não, ele falou que preferia outra coisa e tal. Não, a gente não vai postar isso, a gente vai postar o que tá, obviamente, para inspirar, o que tá dando certo. Sim. Mas o não, ele acontece. A frustração, ela acontece ali dentro das ações e tal, mas isso não pode te desanimar e te parar. Então a gente tá aqui também para te encorajar Sim. a fazer o Velos dar certo aí na cidade que você tá. Não pode desistir. E já puxando um pouco para o que o pastor Marcos falou sobre não criar muleta, né, pro evangelismo, não criar algo que te prenda e você consiga evangelizar somente se tiver aquilo. Eu queria trazer aqui agora um material para mostrar para vocês, só um segundo. Aqui nós temos os cartões proféticos, né, que nós usamos aí, o cartão de evangelismo, e aqui acontece muita coisa através desse cartão, né, Elton? Muitas pessoas são tocadas, transformadas,
Eu vou explicar como a gente usa esse cartão aqui, principalmente no Eleve Resgate. Você está dando para ver aí, tô tentando mostrar para a galera aqui, mas acho que... Tem esse cartão também no Drive aí para os líderes que estão inscritos aí no e-book Velos. também, rapidinho. Galera, no aplicativo do Velos, aplicativo Velos Project, a gente tem disponível um e-book com estratégias, dicas de evangelismo. Tem um pouco desse material que o pastor Marcos compartilhou com a gente também. E a gente também tem esses materiais, tem a camisa do Velos, tudo isso tem no e-book. Então, se você não tem o e-book, já assim que acabar a live, baixa o aplicativo do Velos, faz o seu cadastro e lá você vai ter acesso a todos esses materiais e muito mais, né? E se você, não estou conseguindo falar com ninguém, não tenho WhatsApp de ninguém, como eu faço para entrar em contato? Pode mandar mensagem aí no Instagram do Eleve Juventude, @EleveJuventude. Ou do Velos. Ou do Velos também, e nós vamos entrar em contato com você e vamos te ajudar aí a fazer o Velos na sua cidade. Então aqui está o cartão de evangelismo, e aí nós nos reunimos ali, oramos, pedimos para Deus palavras de conhecimento, palavras de encorajamento, e nós colocamos dentro deste cartão que por sinal é lindo, e as pessoas na rua elas ficam felizes de receber algo. E isso chama muita atenção até dentro da abordagem. E no final eu vou falar e lembrar o que o pastor Marcos falou, que isso daqui não pode ser uma muleta, né? Sim. A gente não pode evangelizar só quando tem isso daqui. E aí nós colocamos aqui uma frase de encorajamento, uma palavra de conhecimento, nós nos reunimos, oramos, pedimos para Deus nos entregar uma palavra. E aí quando nós saímos para as ruas, nós entregamos isso daqui nas nossas abordagens. E nós temos diversos testemunhos. Eu lembro uma vez que eu estava escrevendo aqui, a gente estava orando e tal, e eu escrevi aqui dentro, assim, o Espírito Santo falou para mim nitidamente, você é filho. E eu escrevi, você é filho. Coloquei aqui o meu nome e o contato. E aí eu fui para aquela ação de evangelismo naquele dia, e quando nós chegamos no local da ação, eu olhei e vi um rapaz e o Espírito Santo falava muito forte comigo assim, ó, esse cartão é dele, esse cartão é dele. E eu fui e entreguei o cartão para ele, né? Conversei com ele. E olha como foi simples a abordagem. Eu vi o rapaz com o skate na mão e aí eu cheguei nele, passando por ele. Eu falei assim, tudo bem, amigo? Tem pista de skate por aqui e tal? Ele falou, tem, é lá no fundo e tal. Eu falei, legal, tô parado, não ando faz tempo. E aí ele falou, tá, eu também tava, voltei hoje e tal. E a gente começou a conversar. Simples, objetivo. Eu costumo falar que o natural dentro do evangelismo acessa o sobrenatural. Então, simples ali, a conversa simples fez com que no final eu conseguisse entregar o cartão para ele. Quando eu entreguei o cartão para ele, ele abriu, estava escrito você é filho, ele começou a chorar. E aí eu perguntei se estava tudo bem, se ele podia compartilhar o que havia acontecido. E ele falou para mim que o pai dele havia deixado a família há um tempo atrás, e ele estava com aquele vazio dentro dele e tal. E ali eu pude passar meu contato para ele, pude orar por ele naquele momento, através de algo simples, objetivo, que é o cartão de evangelismo que nós usamos. Aqui também nós temos as placas, tá dando para ver aí? A placa dá para ver, não tem jeito. As placas, e eu vou explicar como a gente usa as placas. Olha que linda. Meu Deus do céu, hein? Linda demais. Isso daqui normalmente nós usamos em semáforos, mas daí você pode pensar assim, a gente vai fazer uma ação no parque, a gente vai fazer um impacto de evangelismo em algum lugar. Não tem problema as pessoas andarem com as placas aonde vocês também estiverem fazendo a ação. Pode rolar, fica legal, fica bonito, mas nós usamos bastante em semáforo, eu acho isso lindo, porque os carros param, o semáforo fecha, e aí nós nos posicionamos na faixa de pedestre, levantando a placa para que as pessoas possam ler o que está escrito. E aí, obviamente, com frases que as pessoas consigam ler, nítidas, né? Dá para entender certinho o que está escrito. E aí, na sua cabeça pode parecer assim, você pode estar pensando, mas é algo assim, as pessoas não vão parar, né, e tal. Pelo contrário, as pessoas elas olham o que está escrito e as pessoas começam a chorar dentro do carro. E aí elas param o carro mais para frente, descem e vêm pedir oração. Normalmente elas descem o vidro e falam, eu posso conversar com vocês e tal? E aí a gente começa a conversar com essas pessoas através das placas que nós usamos aí nas ações de evangelismo. E é legal que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas igual o Wilker falou, né? A gente pensa num discurso perfeito para falar com a pessoa, ou a gente pensa numa abordagem perfeita, ou numa placa, uma frase perfeita, algo que a pessoa vai olhar e vai, tipo assim, uau, tem que ser muito
Mas a gente esquece que o poder não está no que a gente fala e nem na forma que a gente fala. O poder está na autoridade que a gente carrega. Exatamente. Então, não é sobre a forma que eu falo, mas é sobre a mensagem que eu prego. Então, é simples, é um relacionamento, mas é com foco em Jesus. Então, se eu chegar ali no cara, de skate e tal, começar a conversar com ele, sendo simples, sem querer forçar, ou de uma forma ou de outra, o Espírito Santo convence. Sim. Porque não é ali baseado no meu esforço ou na minha habilidade, mas é baseado na bondade de Deus, no amor de Deus. E ele sempre vem, né? Exatamente. A gente usa uma frase aqui, né? Que o poder não está na boca que fala, mas na palavra que é falada, né? Então, se Jesus tá aí dentro do seu coração, na sua vida, fazendo algo extraordinário na sua vida, isso vai ser transmitido para as pessoas, né? Uma oração que eu aprendi a fazer e eu compartilho com o pessoal que anda comigo e tal, é que a gente não pode fazer Deus se mover. Não posso. Nem na celebração, nem nada. Então, o que a gente faz quando a gente vem para o culto, quando a gente vai para o evangelismo? A gente só prepara o ambiente. Então, o que é o culto? É a gente preparando o ambiente, enchendo o ambiente de adoração para que Deus venha e se mova em nosso meio. O que é o evangelismo? É uma conversa onde eu preparo o ambiente para que o Espírito Santo venha e ele convença a pessoa e gere arrependimento. Então, o seu papel não é convencer a pessoa, o seu papel é preparar o ambiente para que o Espírito Santo venha e faça o trabalho dele. Então, alguns treinamentos que nós fazemos aqui de evangelismo é muito legal, porque daí eu sempre falo assim, pessoal, vocês podem ficar de pé agora, das pessoas que ficam de pé, eu falo assim, agora você vai até alguém que você não conhece e você vai perguntar o nome e aonde essa pessoa mora e pegar o pedido de oração dela. Aí as pessoas levantam, elas começam a andar ali, procuram alguém que ela não conhece, tal, ela para e ela pergunta o nome, ela pergunta onde a pessoa mora, ela pergunta o pedido de oração. E aí eu não interrompo, eu fico quieto com o microfone para baixo, e aí eu olho, as pessoas estão conversando normalmente. E aí passam uns 3 minutos, pessoal, aí todo mundo olha e fala assim, alguém aqui só perguntou o nome, a cidade e o pedido de oração? Ninguém levanta a mão. Eu falo, todo mundo continuou a conversa? Sim, todo mundo continuou a conversa. Daí eu viro e falo assim, isso é evangelismo. Boa. Né? É você ser simples. Eu até, algo que eu gosto muito seja você, seja simples, seja parecido com Jesus. É o que o pastor Marcos falou no vídeo, né? Essa leveza, evangelismo é relacionamento. Sim. Quando ele se torna algo pesado, ele não é evangelismo. Ele é relacionamento, é você abordar a pessoa e perguntar se ela está bem, como está sendo o dia dela, o que ela faz. É os 3 As, né? Atenção, admiração e afirmação. É você dar atenção para a pessoa, é você afirmar o quanto ela é importante e admirar o quanto ela é valiosa, o quanto Deus dá valor para aquela pessoa, né? Sim, é isso mesmo. E é engraçado que no evangelismo, assim, né, a gente costuma pensar assim, nossa, o que eu vou, o que eu vou falar pra pessoa, né, igual você falou. Só que quando a gente pensa nisso como conversa, a gente para de olhar as pessoas como números, né? Exatamente. Então, assim, o Velos não é sobre quantas pessoas, eu quero que a minha igreja tenha 100 pessoas ou 50 pessoas. Mas às vezes são números, sabe? A gente vai focado em números, quando na verdade a gente tem que ir focado na pessoa. Então é o que o pastor Marcos falou, é melhor uma abordagem de 50 minutos do que 50 abordagens de 1 minuto. Gente, às vezes você tem tudo certo, assim, você tem os argumentos certos, você tem os versículos certos, mas você não ganha o coração da pessoa. E às vezes você não tem nenhum versículo, você não tem nenhum argumento, mas você é gente boa e você ganha o coração da pessoa. E aí com o tempo você ganha ela para Jesus. Gente, tem vezes que eu saio para fazer evangelismo e eu saio com amigos. Tipo, ninguém converte, mas eu viro amigo das pessoas. E aí com o tempo elas vão acabar convertendo. Mas o foco é o coração das pessoas, né? Sábado agora... aconteceu algo muito interessante, tem muito a ver com isso que você está falando. Uma garota, ela foi abordada numa ação de evangelismo nossa 1 ano atrás. Só que as meninas que abordaram ela mandavam mensagem, viram uma amizade ali. Legal. E aí passou 1 ano. Essa menina, ela estava passando por algumas dificuldades e problemas e ela falou assim, calma, tem um lugar que eu posso... pedir ajuda, que eu posso recorrer, que as pessoas são boas, elas foram boas comigo. E aí essa menina veio no Eleve, sábado agora. Caramba! E aí ela vem no Eleve, se converte ali, já entra para um GDC, né, um grupo da cidade, enfim,
mas tudo porque existiu um relacionamento ali. Sim. As meninas que abordaram ela não olhou para aquela garota como uma abordagem ou como uma pessoa sem face, sem história, né? Elas enxergaram, sim, como Jesus enxerga, Sim. né? O olhar lento, né? De extrair o que a pessoa tem de melhor dentro dela. Sim. E trazendo um pouco para o contexto de como fazer, e eu gosto de pensar que nós, quando vamos falar de estratégia, eu sempre lembro do militar, assim, sabe? Que antes dele ir para o campo de batalha, ele manda um espião para passar e ver como que tá, para estudar o campo e tal. Então, sempre quando nós vamos para uma ação, quando nós vamos para o Eleve Resgate, quando nós vamos para um carnaval, a gente passa antes com algumas pessoas, Sim. com o time. Importante. A gente pisa no local onde a gente vai fazer o impacto, né? Sim. A gente vai lá a hora, a gente vê onde pode parar carro, a gente vê uma rua onde é melhor para parar o carro, onde é melhor para sair, onde é melhor para chegar. Sim. Então essas estratégias, elas são importantes também. Assim, não existe evangelismo, gente, sem trabalho, sem estudo de campo, né? Sim. Você chega com a galera no lugar e fala, galera, ó, estaciona aí onde der, fala com quem der, faz o que der e depois nós vamos embora. Gente, não existe isso. A gente ora antes, a gente planeja antes, a gente treina a equipe antes também, que é muito importante. Então a gente chega no local, a gente se reúne, ora e fala assim, gente, nós vamos para tal lugar, nós vamos divididos em tal equipe, focados em tal coisa, e tal hora a gente volta. Então a gente tem uma estratégia, a gente tem um plano. Tudo isso entra em você preparar o ambiente para que o Espírito Santo venha. Gente, se cada um está fazendo uma coisa diferente, isso não é evangelismo. Sim. Vocês saíram para a noite ali para conversar e tal, Sim. mas o evangelismo tem que ter uma estratégia, tem que ter um plano de ação, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui com o pessoal, mostrar aqui para o pessoal se a gente fosse fazer uma ação agora de evangelismo. Ó. O que a gente faria agora? A gente está aqui na colina e aí nós iríamos reunir o time aqui que vai sair para essa ação nesse exato momento. Íamos reunir todo mundo e aí nós íamos passar as instruções. E aí algumas instruções importantes de, olha, o homem ele conversa com o homem, a mulher com a mulher. Porém, se o homem precisar entregar uma palavra para a mulher, ele vai chamar uma mulher da equipe para ajudar a entregar. Sim. E aí nós sempre orientamos também a ter uma bala no bolso. O bom hálito é importante para uma ação de evangelismo, para o impacto de evangelismo, né? Com certeza. É engraçado, mas é algo... Eu sou com bafo, ninguém aguenta, gente. É algo que precisa ser levado a sério. Tá doido. Tomar cuidado na hora da abordagem, de não ficar muito perto do rosto da pessoa que você está abordando, não tocar na pessoa sem a permissão dela, principalmente se for um homem tocando numa mulher, uma mulher Importante. tocando no homem, tem que tomar muito cuidado. Mesmo que a pessoa peça uma oração específica por cura no braço, enfim, tem que tomar muito cuidado. Tem que pedir permissão. Tem que pedir. E aí, ali nós passamos todas essas instruções, oramos, e aí nós nos dividimos em grupos para não chegarmos em um local da ação, e isso é muito importante. Aí nós temos aqui 50 pessoas para essa ação. Aí nós fizemos aqui uma roda antes, em um local que não é aonde nós vamos fazer a ação. Porque para pensar e imagina você, não crente, olhando 50 pessoas fazendo uma roda do seu lado. De repente elas começam a fechar os olhos e a orar. E você não sabe nem o que é oração. Daqui a pouco elas se dividem em trios ali e elas começam a sair falando com as pessoas. Se você não sabe o que é isso, você vai ficar assustado. Então nós nos reunimos um pouquinho afastado ali para conseguirmos também conversar melhor. E aí, a partir dessas instruções dadas, da oração de envio ali, nós nos dividimos ali em trios, sempre colocando homem e mulher junto. E aí, dali, nós partimos para o impacto de evangelismo. Sim. Lembrando que existe um tempo estabelecido pela liderança. Então, talvez o tempo ali seja de 40 minutos, 1h30, dependendo da ação. E aí, o líder desse trio, ele sempre vai estar atento ao tempo para voltar depois para o ponto de encontro. Então, terminou a ação, terminou o impacto, no horário certinho que foi estabelecido, eles voltam para o ponto de encontro. Ali eles oram e depois disso compartilham os testemunhos. É importante demais compartilhar os testemunhos. Sim. Eu tenho certeza que você fazendo isso aí na sua cidade, na sua igreja, vocês vão
se surpreender com tanta coisa boa que Jesus faz no impacto de evangelismo. Então, basicamente, para uma ação acontecer, precisa acontecer essas estratégias e elas são importantes. Lembrando que é importantíssimo antes alguém passar pelo local da ação, ver como tá, o que está acontecendo, saber o que está acontecendo também no local. Às vezes é um show, é importante você saber quem está cantando naquela noite, quem está tocando, para ter assunto com as pessoas que estão ali. Nós precisamos chegar num local do impacto de evangelismo e não parecer que somos doidos, de outro planeta. De outro planeta. O que você está fazendo? Parece que a pessoa pingou ali. Não, a gente sabe o que a gente está fazendo. Sim. Nós temos uma estratégia, né? E também assim, até o estudo de campo é importante até para a gente saber quantas pessoas vão, como que os grupos serão divididos e o tempo da ação, né? Porque às vezes uma ação não precisa de 50 pessoas, ou às vezes ela precisa de grupos maiores do que 3 pessoas, ou às vezes precisa de um tempo maior do que 40 minutos. Então tudo isso a gente tem que estudar antes para a gente chegar lá e saber o que a gente está fazendo. E o Wilker falou também, imagina se você vai evangelizar um show, você não sabe nem quem está cantando. Você é a pessoa que está indo lá com um propósito e você é a mais perdida do lugar, não tem jeito. Né? Você tem que saber o que você está fazendo, saber para onde você está indo, para levar as pessoas com você para aceitarem Jesus. E também uma coisa importante também é, cara, não chegar chamando a pessoa de vaso, de varão. Gente, o evangelho Meu Deus do céu, cara. Duas coisas que nós sempre alertamos as pessoas, e assim, o nosso time ele já tem isso daqui, o pessoal já está quase enraizado no coração dele. Duas coisas muito importantes. Não ser um crente chato, que vá fazer a pessoa engolir a Bíblia pela garganta aqui, olha, você precisa aceitar Jesus, acusar, usar palavras e jargões que as pessoas lá fora não conhecem. Então, assim, você não pode chegar numa ação, e nós temos que tomar cuidado com isso, e falar assim para o rapaz que está sentado lá agora no carnaval, olha, eu estava orando, e aí o poder de Deus me mostrou um fogo descendo sobre a sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Ficar assustado, pô, vai embora correndo. Isso assusta as pessoas. Então a gente tem que contextualizar. Nós temos que ser normais e contextualizar ali. E a outra coisa importantíssima, Elton, essa é importante demais, principalmente no tempo que a gente vive hoje. Nós não saímos para as ruas para ganhar argumento de ninguém. Não saímos para discutir se a pessoa ela é de direita, de esquerda, se ela gosta do Corinthians, do Palmeiras, se ela votou em alguém ou deixou de votar. Nós não saímos para ruas para discutir. Nós não saímos para ganhar argumento, mas sim para estabelecer relacionamento. Então isso precisa estar bem aí frisado, enraizado no seu coração, sim, de que o foco das nossas ações, dos nossos impactos de evangelismo é amar as pessoas e mostrar para ela que Jesus nos amou e nós também estamos lá para amar elas, né? Uma vez no último Velos, ano passado, a gente foi para uma praça fazer um evangelismo, um parque, na verdade, perdão. E aí tinha um cara que ele tava com uma muleta. Tipo assim, ele tava sentindo muita dor, ele tinha feito uma cirurgia na perna e tal. E aí eu falei, pô, vou orar por ele, né? Orar por cura e tal. E aí eu orei por cura. Aí eu falei com ele, pô, cara, vim aqui e tal. Creio que Deus, tipo, me trouxe aqui só pra falar com você. E aí eu posso orar pela sua perna e tal? Ele falou, pode orar e tal. Aí eu orei. E aí a perna dele não foi curada, cara. E aí eu falei, não, vamos orar de novo, em nome de Jesus. Aí eu orei de novo, a perna dele não foi curada. E eu já tava ficando bolado já, e falei, não, vamos orar de novo que agora vai. Aí eu orei a terceira vez e ele não foi curado. Só que na hora que eu terminei a oração, ele tava chorando. E aí eu falei assim, cara, mas por que você tá chorando? Tipo assim, sabe, você não foi curado, não tem por que chorar. Aí ele falou assim, olha, eu saí de casa hoje e eu achava que ninguém se portava comigo. Uau. E eu pedi pra Deus me dar um sinal e alguém vir falar comigo. E aí eu fui lá pra ele, tipo assim, às vezes na minha cabeça era só mais uma cura, era só mais um número, mas ele só precisava de alguém que amasse ele, sabe? Então assim, ele nem recebeu a cura, mas ele aceitou Jesus. Então, amar as pessoas... Então, foi curado. Então assim, você ir com essa intenção de amar as pessoas, que é isso que elas precisam, né? É muito forte. O evangelismo é isso, é amar as pessoas, né? Eu gosto de lembrar de um testemunho que aconteceu comigo numa ação também do Velos, que foi muito interessante. Tem muito a ver com isso, em amar, em a pessoa querer, talvez, nesse caso, ele estava de boa, tranquilo, mas às vezes a pessoa ela não quer, ela quer discutir com você, ela já está ali armada esperando você falar alguma coisa. E eu lembro que eu fui abordar, eram 2 rapazes, e aí um foi bem tranquilo comigo e tal, conversando, aí o outro virou para mim e falou assim, cara, eu sou de outra religião.
Aí eu peguei e falei assim, não, tranquilo, eu tô aqui só pra conversar, trocar ideia e tal. Pode? Daí ele falou assim, não, pode, mas eu sou de outra religião, num evangélico pra mim e tal. Daí eu falei assim, cara, não, fica tranquilo, eu não tô nem aqui pra bater papo disso não, Eu falei, mano, Jesus é maior do que religião, fica de boa, eu nem sou apegado a essa parada não. Aí ele falou assim, não, então tá tranquilo. Então, e ele bem fechado. E aí ele falou assim, tá, mas que igreja que você é? Eu falei assim, cara, eu sou lá da igreja da cidade, não sei se você conhece e tal. Dele, eu sei, meu irmão vai lá. Aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, pô, o irmão do cara vai lá. Ou o cara pegou mal demais porque o irmão dele tá indo, ou ele tá feliz demais porque alguma coisa tá acontecendo na vida do irmão dele. E eu por dentro assim, tomara que o irmão dele tenha se transformado. Tomara que ele seja um crente da hora, né? Porque senão... E eu continuei conversando e ele não dava abertura nenhuma. E toda hora ele ficava tentando alfinetar. Chato, é difícil. Mas por que a Bíblia fala isso e tal? E toda hora. Não, mas e o pastor de tal lugar lá que fez isso? E o pastor americano que não sei o que? E eu, calma e tal. E conversando. E aí eu lembro que em algum momento da conversa, assim, eu falei assim pra ele, e seu irmão? Aí ele ficou meio quieto, assim, aí eu falei assim, seu irmão tá bem e tal? Ele tá gostando lá da igreja? Aí ele virou pra mim com o olho cheio de lágrimas e falou assim pra mim, meu irmão é outra pessoa, cara. Meu irmão fazia isso, fazia aquilo e tal, e hoje meu irmão é outra pessoa. Uau. Aí eu falei assim, cara, sabe por que seu irmão é outra pessoa? Não é por causa da religião, é por causa de Jesus, cara. E aí ele olhou pra mim, eu lembro como se fosse agora, assim, ele olhou pra mim e falou assim, cara, é verdade, velho. E ele falou assim, você ganhou de mim. Eu falei assim, não, cara, eu não vim aqui pra competir contigo, pra tentar argumentar, não é nada disso. Mas, mano, Jesus transforma, cara. E eu lembro que depois ali daquela conversa eu orei com eles e tal, e a gente manteve um contato depois. E essa é a questão, né? É o amor quem vence, quem convence, que constrange a pessoa ao ponto dela olhar e falar assim, cara, existe alguém que se importa comigo ao ponto de vir aqui orar 3 vezes pela minha perna. O amor dentro do evangelismo, ele nos leva a lugares assim que talvez a nossa mente humana não consiga nem imaginar. É o que acessa o coração, né? Então a gente tem que amar as pessoas. Exatamente. Eu lembro também uma vez, e aí aqui, esses nossos testemunhos, eles retratam a estratégia, né? De amar as pessoas. E eu lembro uma vez que nós estávamos indo na porta de um hospital, e eu sempre vou lembrar disso, porque foi quando virou uma chave na minha mente. E aí nós íamos lá de madrugada na porta desse hospital, orar pelas pessoas para que elas fossem curadas. E aí nós ficamos num propósito de 3 meses e ninguém foi curado. Pelo contrário, a gente passou muita vergonha nesses 3 meses. Nossa. E aí no último dia desses 3 meses, eu falei assim, cara, eu não vou, a gente só tá passando vergonha e tal. E aí os meus amigos me mandando mensagem, eu falei, não vou essa noite e tal, tava bem mal com isso, sabe? E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, Wilker, você vai. E as pessoas não foram curadas, você tá se questionando por que elas não foram curadas, é porque vocês não amaram as pessoas. Vocês não foram pra lá pra amar as pessoas. Vocês foram lá pra ver mesmo as pessoas serem curadas, pra depois sair de lá e postar, chegar lá falando, olha, a gente foi lá, orou, aconteceu isso e tal. E elas não foram curadas porque vocês não amaram aquelas pessoas. E aí elas não deram aberturas, elas não estavam querendo receber vocês bem, enfim. E aí eu lembro que eu chorei demais, me arrependi ali, me reuni com os meus amigos, a gente orou, se arrependeu. E a gente foi para aquele hospital naquela noite. E aí nós oramos com diversas pessoas e nada acontecia, sabe? E aí eu falei, meu Deus, mas você já falou o porquê, a gente já tá tentando colocar em prática. Ajuda aí, né? Ajuda a gente, pô. Quem tá precisando de oração para ser curado agora sou eu, misericórdia. E aí eu lembro que tinha um rapaz também, com muita dor na perna, e a esposa dele ao lado dele. E aí eu lembro que a gente foi conversar com ele sentindo muita dor na perna, esperando ser chamado lá dentro para ser atendido. E aí a gente ficou lá conversando com aquele cara, passou 1h30, e a gente conversando, ele contando a história de vida dele, com muita dor, a esposa contando também e tal, e a gente ali, cara. Naquele momento eu me coloquei no lugar daquele homem. Eu falei assim, cara, ele tá sentindo muita dor mesmo, e amanhã ele vai trabalhar e tal. Eu falei, meu Deus, Senhor, faz alguma coisa e tal. E aí eu lembro que a gente colocou a mão na perna daquele homem, a gente orou por ele, ele foi curado ali naquele momento. Uau. E aí o Espírito Santo falava comigo o tempo todo, vocês amaram esse homem, vocês amaram esse homem. Uau, glória a E Deus. eu acho que a principal estratégia do evangelismo é essa. Sim. É amar as pessoas. Amar as pessoas como Jesus amou, como ele ama. Essa é a principal estratégia dentro do evangelismo. Hoje eu estava lendo os evangelhos, né? E Lázaro morre. Jesus sabia que ele ia ressuscitar.
mas Jesus ainda chora por ele, né? Uau, Então que a gente possa ter esse nível de compaixão, né? De tipo, mesmo que a gente sabe que Deus vai curar a pessoa, a gente ainda pode chorar com ela e sentir a dor dela. Esse nível de amor que Jesus teve, né? Uau, fortíssimo. Só, algo aconteceu aqui, não, né? Tá maluco. Tá doido. Se você sair dessa live aqui sem nenhuma anotação, tem que ver a live de novo. Não tem jeito, pô. Gente, só lembrando algo muito importante aqui, o e-book, ele tá assim, maravilhoso. Sensacional, né? pô. O e-book tá assim, você pega e abre o Ministério de Evangelismo na sua igreja. Tutorial de como evangelizar. Já tem tudo lá, gente. Arte das placas, tem coisas que a gente fez aqui que deu super como certo fazer também. culto na praça, como fazer ato de bondade. E, obviamente, que você vai adequar a sua realidade, aí, a realidade da sua cidade, né? Sim. Talvez sua cidade não seja uma cidade que tenha uma praça, que tenha um parque, mas você vai se adequar à realidade aí dos atos de bondade, vai fazer um culto na praça. Lembrando que para local público, se você for levar uma quantidade aí maior de pessoas, sempre estar em contato com a prefeitura para pegar autorização, fazer tudo certinho também, para a igreja depois não sair mal falada, né? Ou também não ter algum problema durante a ação, durante o culto na praça, né? E o e-book aqui, ele traz algumas coisas muito importantes sobre estratégia em locais públicos, né? E aí depois vocês vão ver lá com mais calma, mas aqui o que eu gosto de lembrar, né? A abordagem ela precisa ser simples e objetiva. Se você for levar uma música para uma ação pública, gente, é um violão, um carrom e uma voz ali, músicas que deem para as pessoas que estão do lado de fora conseguir interagir, né? Não dá para chegar também lá no Shabá, lá na hora. Calma, vai na manha, vai tranquilo, bem evangelístico ali, né? Uma mensagem bem simples, né? E aí tem aquele quebra-gelo também, a entrega de um chocolate, um picolé, uma água, e aí um versículo ali, uma palavra de encorajamento, algo bem contextualizado, colado naquele chocolate ali para você conseguir entregar. As placas bem visíveis, né, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, os cartões de evangelismo que eu também mostrei. Essas são algumas das estratégias que nós usamos em locais públicos. E aí você pode aplicar aí e usar aí na realidade que você mora, que você vive, que a sua igreja também é inserida. No e-book a gente colocou muita estratégia, mas assim como o pastor Marcos Wilker falou, não se prenda às estratégias, não dependa das estratégias. Exatamente. Isso aqui serve para potencializar aquilo que você já está fazendo. Então, pregue o evangelho, use as placas, use os cartões, tudo isso para potencializar a pregação, mas que isso não seja assim, o essencial, que não seja assim, sem a placa eu não vou. Também não é assim, entendeu? Você é a placa, você é a carta viva. Então você só precisa de um evangelho para pregar de uma mensagem, né? Você já tem. Nós usamos essas estratégias e esses materiais, mas nós não dependemos dessas estratégias e desses materiais para falarmos de Jesus para as pessoas. Você não pode depender disso, né? Tem que acontecer. O que move o jovem para sair para as ruas, para fazer o Velos acontecer, é o amor por Jesus. Não é nada mais, nada menos. Vamos para cima. Vamos orar? Vamos orar. Ô, produção, alguém mandou alguma pergunta, alguma coisa aí também? Se a produção nos falar aqui, ainda dá tempo da gente falar. O pastor Diego mandou aqui. Onde posso adquirir o e-book? Pastor, no aplicativo do Velos, você tem lá, baixa o aplicativo, faça sua conta, cria a conta lá e aí lá você vai ter disponível o e-book, lá tem todas as informações, também pode entrar em contato com a gente no Instagram do Velos ou no Instagram do Eleve, que vai ser um prazer a gente te ajudar, te responder. E é isso aí, se tiver mais perguntas, fica à vontade, certinho aí? Fala de novo, quando que vai ser o Velos, como vai funcionar para outras igrejas? Sim, nós também, aí dentro lá do aplicativo do Velos tem todo o cronograma também certinho, de como vai acontecer, as estratégias que nós damos ali também para você fazer na sua cidade, mas obviamente cada um vai fazer conforme a realidade aí que você está inserido, mas daí do dia 18 ao dia 21, e nós fechamos aí o último dia do Velos com o Velos Festival. Por que a gente fecha com o Velos Festival? Vou explicar para vocês. Porque é muito importante nós termos um evento ponte depois da ação de evangelismo. Olha que importante que é isso. Você saiu, fez um impacto de evangelismo, fez as ações no carnaval, fez o culto na praça, você convidou as pessoas que vocês abordaram
para participar de um evento ponte. Por quê? Porque talvez alguém que tenha sido abordado por você no carnaval, se você falar assim, cara, vamos na igreja, essa pessoa ela não vai querer ir. Mas se você abordar essa pessoa e falar assim, cara, vai ter um festival, vai ter umas músicas, vai ter comida, vai ter algo bem legal, tá a fim de colar comigo e tal, essa pessoa talvez ela vá querer ali participar. Então você leva ela e convida ela para o evento ponte, né, que é o Velos Festival depois, e aí você também cria aí um evento ponte, faz um evento ponte na sua igreja, na sua realidade. O pessoal da produção mandou aqui também que a gente tem um vídeo falando um pouco com detalhes sobre como funciona uma das nossas ações, que é o Eleve Resgate, que é o evangelismo na porta das baladas. Então, nos comentários aí tem um link, vou pedir para a galera mandar de novo o link, que aí é o link de um vídeo com o Wilker, explicando um pouco sobre como funciona o ministério, falando em detalhes e também imagens do ministério funcionando na prática. Então, assim que acabar a live, clica no link, assiste e fica por dentro, compartilha também com o pessoal. Talvez você esteja pensando em fazer algo parecido aí na sua realidade, na sua igreja local. Então, é um bom começo, né? Sim. E o vídeo tem tudo lá, os detalhes e tudo mais. Sim. Vamos orar? Vamos orar. E eu tinha uma coisa para falar aqui, cara. Ah, tá. A live vai ficar salva? A gente vai repostar depois. A gente vai repostar a live. Então, gente, compartilha a live com o pessoal, né? Você foi abençoado. Exato. Top, não é possível, né? Eu fui abençoado aqui. Eu anotei um monte de coisa que o pastor Marcos falou, tá doido? Então, manda pro pessoal, compartilha. Talvez um amigo seu não conseguiu ver agora ao vivo, mas ela vai ficar salva no canal. Então, aproveita também você mesmo para rever, talvez perdeu alguma coisa. Salva esse link, curte esse vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Olha aqui, só para finalizar aqui, tem uma pergunta aqui da Aldeane, né? Em questão da vergonha de evangelizar, eu tinha acabado de falar com o Elton aqui hoje, que uma das coisas que eu mais gosto na grande comissão, quando Jesus está enviando os discípulos, é que o que antecede a saída dos discípulos é a presença de Jesus. E isso já basta, né? Então, o que antecede a sua saída para falar de Jesus para as pessoas, seja no velo, seja no seu dia a dia, é a presença de Jesus. E ele já está em você, ele já está dentro da sua casa, ele já está dentro do seu coração. Então, a presença dele já antecede a sua saída. Só que o mais doido de tudo é que ele próprio ainda dá autoridade para você sair com autoridade. Forte. Então, a vergonha, o medo, ela não pode fazer parte aí da sua vida. Ah, mas eu ainda tenho vergonha, eu ainda sou tímido, eu ainda tenho medo. Vai evangelizar. Tem lugar para todo mundo dentro do evangelismo. Não importa o seu shape, não importa como você é, mas vai evangelizar. Sim. Aqui, ó, para ficar assim no semáforo, você não vai precisar falar, você não vai precisar se comunicar com as pessoas ainda. Mas aí, conforme você vai indo nas ações, ah, mas eu sou tímido, tenho vergonha. Vai, segura essa cola de alguém do evangelismo, vai intercedendo, seja da intercessão por enquanto, e aí daqui a pouco, quando você vai ver, você está falando de Jesus para as pessoas na rua. E assim, se você tem medo, vai com medo mesmo. Tem vergonha, vai com vergonha mesmo, mas não pode ficar sem falar de Jesus. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Exatamente. Então o amor de Jesus, que você seja mais cheio ainda, cada vez mais, para que todo medo vá embora e que você pregue o evangelho com coragem, com ousadia. E assim, que o seu amor pelas pessoas, por Jesus, seja maior que sua vergonha, né? Amém. E aí você vai para cima com medo, com vergonha, com paixão, com coragem, pregar o evangelho. Amém. Você ora para a gente finalizar? Ora. Vamos lá. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por essa live. Obrigado por esse tempo. Obrigado por cada pessoa que está aqui também, aqueles que já saíram, aqueles que estão assistindo depois. Jesus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pelo Velos, por esse sonho, esse projeto que o Senhor deu para a gente. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe não só a nossa igreja, mas toda a igreja do Brasil, também fora do Brasil, onde acontece o Velos. Amém. Pai, que nós possamos viver um novo nível de evangelismo, um novo nível de amor pelas pessoas, de amor pelo Senhor, e que isso transborde em nossa vida. Pai, por onde passarmos, Pai, que os filhos maduros possam se posicionar, que eles possam revelar uma glória maior dos céus, Pai. Que toda vergonha, todo medo de evangelizar, que isso vá embora, Pai, que em nome de Jesus nós possamos pregar o evangelho com coragem. Aqueles que são tímidos, Jesus, que eles possam pregar com intrepidez. Aqueles que têm medo, que possam pregar com coragem. Pai, aqueles que estão tristes, que eles possam pregar uma unção nova de alegria, Pai. E que em nome de Jesus, através do Velos, Pai, a gente possa transformar nossa cidade, transformar o nosso país, e que a nossa igreja seja levada para evangelizar. Não só os jovens, não só os adolescentes, mas toda a igreja se mobilizando nessa mobilização de evangelismo e avivamento. E que
Pai, em nome de Jesus, que esse carnaval seja um carnaval de colheita, que esse carnaval, que esse fevereiro seja um mês, Jesus, onde nós vamos ver a sua mão, onde nós vamos ver o seu toque, onde nós viveremos um avivamento dos céus, pessoas se arrependendo e se rendendo aos pés do Senhor. Pai, Em nome de Jesus eu oro sobre nós, sobre os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado para você que esteve presente com a gente nessa live. Essa live ela ficará então para vocês depois poderem compartilhar com geral. E só tá começando. Só tá começando, gente. Eu saio daqui fazer evangelismo. Tô animado agora. Eu vou parar no posto de gasolina ali e vou falar de Jesus pro cientista. Tá maluco? Gente, obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe muito sua vida e que você possa falar de Jesus amanhã para alguém. Até a próxima. É nóis!